Muito bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai estudar uma súmula muito importante para a prática da advocacia trabalhista, que diz respeito à contagem de prazo, especialmente prazo recursal, quando existe um feriado local. Então uma súmula que é rica em detalhes, é cheia de detalhes, que a gente tem que ver com muita atenção, porque isso pode resultar no conhecimento de um recurso ou no não conhecimento de um recurso. Vamos lá. A súmula começa assim, inciso primeiro, incumbe a parte recorrente aqui no caso, o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal. No caso de o recorrente alegar a existência de feriado local e não comprovar no momento da interposição do recurso, cumpre ao relator conceder o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício, artigo 932, parágrafo 1 do CPC, sob pena de não conhecimento, se da comprovação depender a tempestividade recursal. Aqui é cheio de detalhe, né? Aqui é como se fosse um labirinto aqui que a gente tem que olhar com muita atenção para não se perder. Primeiro ponto aqui, né? Percebam que uma coisa vai ser alegar a existência do feriado, outra coisa é provar a existência do feriado, tá? E aí, é claro, já vou colocar isso aqui logo no começo do vídeo, de antemão, o advogado, o ideal estrategicamente é que o advogado alegue no recurso que existe o feriado, que existiu o feriado, e prove já também que existiu o feriado. O ideal é que ele faça as duas coisas. Esse é o cenário dourado, o cenário de ouro aqui seria esse. Tá? Alegar e provar para você evitar qualquer problema de não conhecimento do recurso. Só que eventualmente pode ser que a pessoa esqueceu, né, de alegar ou de provar, e a gente vai ver as consequências aqui de cada uma dessas situações. Tá? Primeiro ponto aqui é o seguinte, a súmula se refere a feriado local. Feriado local. Feriado local, aqui nesse contexto, em geral, vai ser o feriado municipal. Vai ser o feriado municipal. E vou explicar por que o municipal. Porque os feriados federais, eles são previstos em leis federais. Né? E a legislação federal é de conhecimento obrigatório por todos os juízes e tribunais do Brasil. Concorda comigo? É aquele princípio, jura novit curia. Os juízes conhecem o direito. O juiz ele tem a obrigação de saber, então, do feriado federal. Tá? Em geral, também, os juízes eles têm o dever de conhecer o feriado estadual. Por mais que a legislação estadual não seja de conhecimento obrigatório, né, o juiz, se ele está atuando naquele território, naquela cidade ou naquele estado, em geral, o juiz ele deveria conhecer também o direito estadual e até o direito municipal também. Então, o juiz que atua numa cidade, né, numa cidade X, ele tem que conhecer a legislação que se aplica na cidade, no estado e também a legislação federal, obviamente. Tá? E no caso de tribunais? Os tribunais, eles em geral, eles vão ter sede nas capitais dos estados. Então, o membro de um tribunal, ele em princípio não tem dever de conhecer a legislação municipal dos municípios que não são ali da sede. Né? Então, municípios de interior, por exemplo, será que um desembargador é obrigado a conhecer? Não. Tá? Então, para esse caso, a legislação municipal traz um feriado municipal, é para esse caso que tem que ser comprovado. Tá? A legislação estadual, né, já que o tribunal, né, o órgão julgador, ele está na própria sede, né, ele está no estado, ele está no âmbito daquele estado membro, daquela região da Justiça do Trabalho, por exemplo, o tribunal deveria conhecer também. Tá? Então, a meu ver, é uma súmula que realmente, quando ela menciona feriado local, seria o feriado municipal, que é o feriado local típico. Tá? Mas eventualmente a gente pode sustentar e pode defender também que a súmula seria aplicável também para feriados estaduais. Tá? Em alguns casos, pelo menos ela vai ser aplicável, ela pode ser aplicável para situações de feriados estaduais. Tá? Estaduais e municipais. Municipais sempre, estaduais a gente vai ter que olhar em cada caso com um pouco mais de cuidado. Tá? Muito bem, tá? Então definimos aqui que vai ser um feriado local, em princípio municipal, eventualmente também o estadual. Outro detalhe importante que está perdido aqui no meio dessa situação. Né? A súmula foi editada, né, no momento em que a contagem do prazo recursal no processo de trabalho se dava em dias corridos. Né? Foi antes da reforma trabalhista de 2017. E a gente sabe que em 2017, com a Lei 13.467 de 2017, os prazos passaram a ser contados em dias úteis. Então, portanto, isso aqui tem um impacto, né, e torna essa súmula ainda mais importante. Essa súmula fica sendo mais abrangente do que ela era. Porque perceba, a súmula ela vinha pensando aqui na ideia, né, não vou nem apagar aqui para não perder isso. Tá? A súmula vinha pensando na ideia de prorrogação do prazo, ou seja, o último dia do prazo era um feriado. Tá?
o último dia do prazo era um feriado. E aí o prazo era prorrogado para o dia útil subsequente. Tá? Agora, a partir do momento em que os prazos são contados em dias úteis, apenas em dias úteis, ainda que o feriado aconteça no meio do prazo, né, eu tenho um prazo lá de 8 dias, no quarto, no quinto dia vem um feriado. Esse dia de feriado vai contar? Não, não conta, eu só conto o dia útil. Então não estou falando de prorrogação do último dia, estou falando de um acréscimo aqui, né, em função de um dia aqui a mais que entrou porque foi um dia feriado que não foi contado, né, e portanto o prazo vai aumentar, percebe aqui? Então a súmula acaba ampliando, digamos assim, o seu escopo, ampliando a sua aplicabilidade. Tá? Uma situação que não foi pensada inicialmente aqui no TST, mas hoje em dia é o que se aplica, beleza? Bom, aí seguindo aqui, a súmula fala, né? Agora sim vou apagar. Se o recorrente alega a existência de feriado local e não comprova, o relator vai dar prazo. Tá? Então o recorrente alegou que tinha um feriado, né? Alegou, né? Bem uma alegação de que tinha um feriado, ele fez isso na peça recursal, na petição de interposição do recurso, alegou, só que não provou. Nesse caso, então, o relator vai lá e pode conceder um prazo de 5 dias para que seja complementado. Né? E vou explicar o porquê do pode conceder, e vou mostrar inclusive aqui a modificação legal que aconteceu no artigo 1003, parágrafo 6º do CPC. Tá? Mas, pelo entendimento que está esposado aqui na súmula, no inciso 1º, no mínimo, o advogado tem que alegar o feriado local. No mínimo, ele teria que alegar o feriado. Ele poderia não comprovar. E aí o prazo vai ser para comprovar, tá? Em 5 dias para comprovação, tá? 5 dias, aqui nessa parte aqui da tela não está escrevendo, então 5 dias para comprovação, tá? Mas a alegação deveria vir na peça de interposição do recurso. Esse é o entendimento da súmula, é o entendimento do TST, portanto, e é o que vai ser aplicado na prática. Né? Ou seja, se o advogado, se o recorrente na petição do recurso sequer alega, perdão, se ele nem alega o feriado, pela visão do TST, será que nesse caso cabe correção, cabe intimação da parte do recorrente para complementar, para esclarecer? Não. Tá? Na visão do TST, portanto, no mínimo o advogado tem que alegar, se não alegar, esse recurso não seria conhecido. Felipe, mas isso está certo? Né? Aqui, claro que a gente pode criticar. Não só pode, como deveria, a meu ver, criticar essa situação. Né? Por quê? Porque a gente sabe que existe o princípio da primazia da decisão de mérito. A principiologia do CPC é nesse sentido, né? É tentar evitar decisões processuais, decisões de extinção, decisões que não julgam o mérito. Né? O CPC ele vem forte nesse princípio, vem no artigo 6º do Código de Processo Civil de 2015. Né? E, portanto, na minha concepção pessoal, na minha crítica pessoal, como estudioso do tema, eu diria, não, ainda que o recorrente não alegue, deveria ser possível, sim, que ele alegasse isso posteriormente, né? Que o relator, por exemplo, intimasse, de alguma forma, de esclarecesse isso posteriormente. Tá? Mas, volto a dizer, na visão do TST tem que ser alegado, pelo menos tem que ser alegado pelo advogado aqui que existiu um feriado local. Tá? Mostrando aqui o artigo 1003, parágrafo 6º, quando o TST editou a súmula, ele falava que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Tá? Esse dispositivo foi modificado pela Lei 14.939 de 2024, que passou para ver o seguinte: o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Até aqui não mudou nada. E se não fizer, se não comprovar o feriado local, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou seja, comprovação do feriado local. Né? Ou poderá desconsiderá-lo. Desconsiderar o quê? Desconsiderar o vício formal, não é desconsiderar o recurso, é desconsiderar o vício formal, caso a informação já conste do processo eletrônico. Né? Ou seja, o legislador aqui, ele acabou facilitando, né? O legislador não satisfeito, né, com o princípio da primazia, da decisão de mérito, com essa principiologia que eu falei para vocês agora, o legislador ele vem e fala o seguinte, ele traz mais um facilitador. Ele fala, olha, se a informação sobre o feriado local já está nos autos, de alguma forma isso já consta do processo, porque, por exemplo, a vara de origem certificou, essa informação veio aos autos de qualquer forma, não interessa, mas já tem informação sobre o feriado local. Então, nesse caso, sequer vai ser necessário que o tribunal intime o recorrente
para comprovar o feriado? Porque o feriado já consta, a informação já consta do processo, percebe? Então, mais uma situação em que o CPC caminha para uma ideia de maior informalidade, né? Então, se aproximando aqui do processo do trabalho, como eu sempre costumo dizer. Beleza? E aí, o artigo 932, parágrafo único, é o que prevê, né, que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder um prazo de 5 dias ao recorrente para que ele sane o vício ou complemente a documentação exigível, né? Ou seja, o recorrente alegou o feriado local, não comprovou, o relator vai lá e intima para que em 5 dias seja comprovado, né, o feriado local, né? Sendo que pode ser até que em algum caso não seja necessário. Né? Pode ser, por exemplo, que o próprio tribunal, o próprio relator já conheça daquele feriado, né? Por exemplo, porque é um fato notório, é uma cidade em que já o tribunal recebeu milhares de recursos sobre aquele tema, né? Ou oriundos daquela região, né? Pode ser. Então, de qualquer forma, se a informação quanto ao feriado já consta dos autos, né? Então, sequer seria necessário intimar, né? Mas é possível, então, que o tribunal intime caso haja necessidade. Beleza? Então, esse é o significado aqui do inciso 1º da súmula. O inciso 2º fala o seguinte: feriado forense. E aqui percebam que é uma outra expressão, né? Então, até agora, a gente falou do feriado local. Feriado local eu associei ao feriado municipal, né? Falei que eventualmente pode até ser considerado estadual, mas em geral vai ser o feriado municipal. E aqui no inciso 2º, a súmula está falando de feriado forense. Feriado forense. O que seria um feriado forense? Seria uma situação em que aquela unidade jurisdicional de origem, a vara de origem, ela não funcionou por algum motivo. Não era um feriado previsto em lei, mas houve, por exemplo, o fechamento do fórum, teve uma enchente, uma inundação, faltou eletricidade, né, de alguma forma, ou então uma catástrofe na cidade, né, enfim, qualquer situação em que não tenha havido expediente forense. E aí, se não houve expediente forense, eu vou ter um feriado forense. Tá? O feriado forense, então, de acordo com a súmula, também baseada no CPC 2015, né, o feriado forense vai competir à autoridade que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos. Ou seja, o juízo acor. A vara, por exemplo, no caso de um recurso interposto na vara para o tribunal, né, a vara vai certificar, olha, no dia tal, né, no dia 20 de setembro, que é o dia do meu aniversário, no dia 20 de setembro de 2024, nesse dia maravilhoso, nesse dia aqui simplesmente não houve expediente forense por tal e tal motivo, já vai certificar, né? Caberia, portanto, a própria autoridade que vai fazer a admissibilidade, o juízo acol, portanto, certificar isso nos autos, beleza? Aqui tranquilinho. E o inciso 3º é o seguinte: admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso. Tempestividade do recurso, aqui, claro, tratando da situação do feriado, tá? Estou tratando de feriados aqui. Feriados no curso do prazo recursal, como a gente viu aqui. Então, pode haver reconsideração mediante prova documental superveniente em agravo de instrumento, agravo interno, agravo regimental ou embargo de declaração, desde que em momento anterior não tenha havido concessão de prazo para a comprovação da ausência de expediente forense. Bom, aqui parece que ficou um pouco mais complicado, mas vamos entender isso aqui de forma bem simples para a gente não confundir, né? A gente viu, então, que interposto o recurso, né, digamos que esse recurso chegou ao tribunal, né? Chegou ao tribunal e aí o relator no tribunal vai proferir uma decisão monocrática com relação à admissibilidade daquele recurso. Tá? E aí, digamos que o relator de forma monocrática, né? Aqui que vem um pulo do gato, o relator de forma monocrática, ele falou o seguinte: esse recurso é intempestivo. Tá? E aqui, inclusive, né, por mais que seja um pouco polêmico, a gente pode sustentar o seguinte: o relator, de forma monocrática, né, ele decidiu que o recurso era intempestivo porque o recorrente não alegou e, claro, também não comprovou o feriado local. Né? O recorrente não alegou e não comprovou. Ou então o recorrente até alegou e não comprovou, mas o relator, de forma equivocada, ele foi lá, em vez de conceder o prazo, o relator se esqueceu e simplesmente não conheceu, falou que o recurso era intempestivo. Né? Nesse caso, o que a parte pode fazer? A parte vai lá e vai interpor um agravo interno.
um agravo interno para levar, né, essa questão da admissibilidade ou inadmissibilidade do recurso para a turma, ou para a Câmara, eventualmente, né, para o órgão colegiado. Vai levar para o colegiado através de um agravo interno, percebe? Eventualmente eu posso ter essa mesma situação, eu dei o exemplo aqui do agravo interno, tá? Mas o raciocínio vale para agravo de instrumento, agravo regimental, embargo de declaração. Tá? Mas pensando aqui no agravo interno, o relator foi lá, monocraticamente falou, esse recurso é intempestivo, a pessoa não alegou, o recorrente não alegou, não comprovou, né? O relator foi lá e simplesmente, de plano, sem conceder prazo, falou, esse recurso é intempestivo. A parte vai lá, tchum, agravo interno. Agravo interno. Né? E no agravo interno, essa parte vai lá e junta a documentação comprovando o feriado local. E, portanto, nesse caso, o recurso que o relator falou que era intempestivo, na verdade, esse recurso era tempestivo. Então, é possível reconsideração? Sim. O colegiado, no caso a turma, vai reconsiderar a decisão do relator. Vai dizer, olha, o relator falou que era intempestivo, mas a parte aqui nesse agravo interno, ou no agravo regimental, ou no embargo de declaração, ou no agravo de instrumento. Tá? Então, mas a parte, nesse novo recurso, comprova que o recurso originário era tempestivo, porque ela alegou, nesse novo recurso, ela alegou e comprovou aqui um feriado local, através, por exemplo, da juntada lá do diário oficial, né, que vem ou informação oficial do município, né, que comprove que existe um feriado naquele dia X ali, por exemplo. Percebe? Então esse que é o sentido aqui. E aí, nesse caso, vai ser reconsiderada essa análise feita monocraticamente pelo relator com base numa prova documental superveniente. Beleza? Ficou fácil agora entender? Então é isso, minha gente. Manda aí nos comentários o que vocês acharam dessa análise, se deu para entender bem aqui esse conteúdo, né? Se você gosta do meu conteúdo, se inscreva no canal, deixa um like, compartilhe esse vídeo com algum amigo, algum colega que possa se interessar pelo nosso conteúdo. E agradeço pela parceria de sempre. A gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço!